Santuário de Fátima é o principal centro de peregrinação cristã de Portugal e um dos mais visitados destinos de turismo religioso do mundo. Segundo a fé católica, a primeira aparição da Virgem Maria às crianças pastorinhas Lúcia, Francisco e Jacinta ocorreu em 13 de maio de 1917. Ao longo de uma sequência de manifestações nos meses seguintes, a santa teria pedido aos três que o terço fosse rezado e que uma capela fosse construída em sua homenagem. 2 anos mais tarde, estava erguida a Capelinha das Aparições, no mesmo local da azinheira, árvore sobre a qual se davam as aparições. Era o primeiro passo para o que viria a ser o Santuário de Fátima. A Basílica é um imponente edifício em estilo neobarroco com uma torre de 65 metros de altura. No interior estão enterrados os irmãos Francisco e Jacinta, que morreram ainda na infância e hoje são considerados santos pela Igreja Católica, e a prima Lúcia de Jesus, falecida em 2005. Hoje, o complexo católico é formado por 2 igrejas, a tradicional Basílica de Nossa Senhora do Rosário e a moderna Basílica da Santíssima Trindade, concluída em 2007. Na área central, há uma grande esplanada, onde à noite ocorre a procissão das velas e durante todo o dia, peregrinos fazem percursos de joelho em demonstração de fé. É também nesse pátio central que multidões se reúnem em dias de celebração no calendário cristão. Junto da entrada nascente do recinto do santuário está um grande bloco do Muro de Berlim, transformado em monumento. Símbolo da reunificação da Alemanha e de liberdade religiosa e paz em todo o mundo, foi doado por um imigrante português na Alemanha. Inaugurado em Fátima 13 de agosto de 1994, inclui uma lápide com palavras proferidas por João Paulo II na sua segunda visita a Fátima, em 1991. Obrigada, Celeste Pastora, por teres guiado com carinho os povos para a liberdade. Portugal ainda não era país e já havia uma Sé de Braga. A Sé é, sem dúvida, a edificação mais marcante da cidade. A sua história é rica e abundante, feita de reformas ininterruptas e recheada por um materialismo evidente.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Localizada no centro histórico, a Sé de Braga representa um pouco da evolução secular da cidade. A Sé, tal como hoje a conhecemos, foi projetada no final do século XI pelo bispo Dom Pedro. Porém, a catedral foi construída num local onde se acredita ter existido um templo romano dedicado à deusa Ísis. De Jesus no deserto de Belém, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ao longo dos anos e em diferentes períodos, a Catedral Bracarense viu o seu plano inicial ser alargado. Como resultado, a Sé de Braga ergue-se numa mistura de estilos que vai desde o românico ao gótico e barroco. Em meio a tantas catedrais, destacam-se milhares de capelas em todo o país. Em Braga, a Capela de São Frutuoso Montérios, na freguesia de Real, é um exemplo único da arte romano-bizantina no país. De pequenas dimensões, é considerado um dos mais fascinantes monumentos da Alta Idade Média na Península Ibérica. A capela foi construída pelo bispo de Braga, São Frutuoso de Montérios, entre 650 e 665, sendo mais tarde, séculos X ou XI, reconstruída. No século XVII, o convento de São Francisco manteve a capela como anexo. (617 metros acima do nível do mar), a Serra de Penha, em Guimarães, é o ponto mais alto das redondezas e deve seu nome à abundância de enormes penedos, superiores a 5 metros de altura. A cerca de 7 quilômetros do centro histórico de Guimarães, nesse pico arborizado, com aproximadamente 60 hectares de área verde preservada, fica o Santuário da Penha, uma obra emblemática de Guimarães. Construído nos anos 30, as suas linhas não seguem as formas tradicionais e estão inseridas no estilo Art Deco, em granito da região, tendo sido inaugurado em 1949. Com vistas belíssimas sobre Guimarães e a montanha, a mata labiríntica com diversas trilhas e diferentes infraestruturas e instalações do parque, onde fica o santuário, pode ser acessado de carro por uma estrada asfaltada e sinuosa ou através de um teleférico que parte do centro histórico de Guimarães. No extremo inferior do escadório do pórtico existe um arco de 7 metros de altura e 4 metros de largura, e a escadaria serpenteia entre vegetação densa ao longo de 376 degraus
até ao largo que precede o escadório seguinte, dos 5 sentidos. O funicular mais antigo do mundo, escadórios intermináveis, fontes e estátuas barrocas envolvidos por um manto de vegetação centenário, fazem do Bom Jesus do Monte, ou Bom Jesus de Braga, um dos destinos mais procurados por bracarenses e visitantes. A escadaria dos 5 sentidos inicia-se junto à fonte das 5 chagas ou fonte das 5 correntes, e a partir daí, em cada lance de escadas, existe uma fonte correspondente a um dos sentidos humanos. Depois desta, vem o escadório das virtudes. Desenhada posteriormente, o escadório das virtudes tem estilo neoclássico, diferente das demais, no estilo barroco. Aqui podem encontrar-se fontes alusivas à fé, esperança e caridade. O Largo do Pelicano, antigamente denominado Terreiro de Moisés, encontra-se no local onde anteriormente ficava a capela, antes da construção da atual basílica. O adro é o local onde se encontra a famosa basílica e provavelmente o objetivo final de quem aceita o desafio de subir os 573 degraus da longa escadaria. Aqui reside um conjunto de estátuas representativo de personagens bíblicas ligadas à paixão de Cristo. A primeira edificação religiosa erguida neste local, por ordem do arcebispo Dom Jorge da Costa, remonta a 1494. As obras do templo mantiveram-se, contudo, até o século XIX, e muito embora seja a linguagem barroca predominar em todo o espaço, são múltiplos os testemunhos do rococó e do neoclassicismo. No entanto, o Bom Jesus, tal como conhecemos hoje, surge em 1722, quando, por iniciativa de Dom Rodrigo de Moura Teles, dá-se início ao projeto do atual santuário, com a construção das capelas da Via Sacra, do pórtico e dos escadórios dos 5 sentidos. Em 1784, com um fluxo cada vez maior de peregrinos, o arcebispo Dom Gaspar de Bragança confia a Carlos Amarante a tarefa de desenhar uma nova basílica, concluída em 1811. A Basílica do Bom Jesus do Monte foi desenhada por Carlos Amarante por encomenda do arcebispo Dom Gaspar de Bragança, em substituição à anterior igreja que se encontrava em ruínas. O design apresenta linhas simples e superfícies lisas, em conformidade com o estilo neoclássico. Situado no alto do Monte de Santa Luzia, em Viana do Castelo, a Basílica de Santa Luzia é cartão de visita da cidade, cuja vista panorâmica abrange o Atlântico, o Vale do Rio Lima e todo o complexo montanhoso envolvente. Panorama considerado o terceiro melhor do mundo, segundo a National Geographic.
Concluído em 1959, o templo apresenta a planta na forma de cruz grega, com elementos em estilo neorromântico, neogótico e bizantino. Assim como o Bom Jesus do Monte, em Braga, desde 1923, o santuário é servido pelo elevador de Santa Luzia, também conhecido como funicular de Santa Luzia. Com 572 metros, o Monte do Sameiro é o ponto mais alto da cidade de Braga. O Santuário de Nossa Senhora do Sameiro é um dos locais de culto mariano mais visitados em Portugal, proporcionando uma vista privilegiada sobre a cidade de Braga. Construído ao longo de várias décadas, o complexo religioso integra, entre outros elementos, o recinto para a missa campal, a Casa das Estampas, a Casa do Reitor, a Capela do Santíssimo Sacramento, a igreja principal, a cripta e a ampla escadaria monumental, no topo da qual se encontram os monumentos do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora da Conceição. O Santuário do Sameiro, de estilo neoclássico, teve origem em 1863. Contudo, à medida que a afluência de peregrinos ia aumentando, tornou-se necessária a construção de algo mais expressivo do que o pedestal existente. Assim, em 1870, ergueu-se uma capela no local. Porém, rapidamente essa capela se revelou desajustada para a grande quantidade de pessoas que a visitavam, e por essa razão, em 1890, iniciou-se a construção da atual basílica.